Bem-vindo ao canal É do Meu Tempo, o lugar onde a nostalgia ganha vida e relembramos juntos os desenhos que marcaram uma geração inteira. Hoje vamos revisitar um clássico que atravessou décadas e continua encantando crianças, jovens e adultos, Scooby-Doo e sua turma. Criado em 1969 pelos estúdios Hanna-Barbera, o desenho nasceu em um momento em que o mundo vivia mudanças culturais e sociais intensas. A televisão se tornava cada vez mais presente nos lares, e o público jovem ganhava mais espaço nas produções. Mas Scooby-Doo não era apenas mais um desenho animado. Ele trouxe uma fórmula inovadora: mistério, humor e aventura. Em cada episódio, Fred, Daphne, Velma, Salsicha e o simpático cachorro Scooby viajavam em sua famosa van, a máquina de mistério, desvendando enigmas que envolviam fantasmas, monstros e vilões mascarados. O formato era simples, mas altamente viciante. A cada semana, milhões de crianças se reuniam em frente à televisão para descobrir quem estava por trás do disfarce. No entanto, por trás do clima divertido, havia também elementos curiosos, segredos de produção e até mesmo teorias que deixaram o desenho ainda mais intrigante. E é isso que vamos explorar hoje: os segredos sombrios e os mistérios escondidos de Scooby-Doo e sua turma. Prepare-se, porque essa viagem no tempo vai despertar lembranças, trazer revelações e talvez até mudar a forma como você enxerga esse clássico. O nascimento de Scooby-Doo está ligado a um contexto curioso. Nos anos 60, muitos pais e críticos acusavam os desenhos animados de serem violentos demais para as crianças. Havia uma pressão enorme para que os estúdios criassem algo mais leve, mas que ainda fosse atraente. Foi nesse cenário que Hanna-Barbera pensou em uma série de mistério voltada ao público jovem. A ideia original era bem mais sombria. O desenho se chamaria Mysteries 5 e teria um tom assustador, com músicas de rock e histórias realmente de arrepiar. No entanto, os executivos temeram que fosse assustador demais para as crianças. Assim, suavizaram o enredo, diminuíram a carga de terror e acrescentaram um cachorro medroso e engraçado para aliviar a tensão. E foi aí que nasceu Scooby-Doo. O carisma do cão e sua relação divertida com Salsicha trouxeram leveza ao desenho, equilibrando o suspense dos mistérios com o humor que conquistou o público. O nome também tem uma origem curiosa. Dizem que foi inspirado na improvisação vocal de Frank Sinatra na música Strangers in the Night, quando o cantor repetia Dub-Dub-Dou. Essa sonoridade divertida acabou se transformando no nome de um dos cães mais famosos da televisão. A criação de Scooby-Doo foi, portanto, uma resposta às preocupações da época, mas acabou se tornando um sucesso muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Uma das razões pelas quais Scooby-Doo fez tanto sucesso foi a sua fórmula repetitiva, mas irresistível. Em cada episódio, a turma chegava a um local novo, uma mansão abandonada, um parque de diversões, uma feira ou até um castelo sombrio. Algo estranho acontecia, normalmente um monstro ou fantasma aterrorizava os moradores. A máquina de mistério estacionava, e a equipe entrava em ação para investigar. Ao longo da aventura, pistas eram encontradas, perseguições aconteciam, e no final sempre havia a famosa revelação: o monstro nada mais era do que um ser humano disfarçado, geralmente movido por ganância, vingança ou desejo de poder. Essa fórmula simples encantava as crianças porque misturava o medo do desconhecido com a satisfação de ver a verdade revelada. Além disso, transmitia uma mensagem importante: os monstros de verdade não são criaturas sobrenaturais, mas sim pessoas comuns com más intenções. Essa ideia dialogava com a realidade da época, em que muitas mudanças sociais geravam insegurança e incerteza. Scooby-Doo mostrava que, no fim, a lógica e a investigação sempre venciam o medo. O impacto foi tão grande que o formato se tornou um padrão para inúmeros outros desenhos e séries. A combinação de humor, suspense e revelação final moldou a forma como muitos roteiristas passaram a criar conteúdos voltados ao público jovem. Scooby-Doo não apenas entreteve, mas também educou, ensinando gerações a questionar, investigar e não acreditar em tudo que parecia assustador. Scooby-Doo não seria o mesmo sem a sua turma. Cada personagem tinha uma função clara dentro do grupo, e isso ajudava a série a conquistar diferentes perfis de público. Fred era o líder nato. Sempre confiante, ele elaborava planos e coordenava as armadilhas para capturar os vilões. Daphne, muitas vezes retratada como a personagem em perigo, representava também coragem e intuição, além de trazer charme e elegância para a trama. Velma era a mente brilhante, responsável por juntar as pistas e revelar a verdade no final. Com seus óculos icônicos e frases como "meus óculos, não consigo enxergar sem eles", ela se tornou símbolo de inteligência e curiosidade. Já Salsicha era o alívio cômico, sempre com fome, sempre com medo, mas também sempre fiel ao seu amigo Scooby. Os dois juntos formavam a dupla mais divertida da série,
comendo sanduíches gigantes e se escondendo de qualquer barulho suspeito. Scooby, claro, era o coração da história, um cão medroso, mas que, no fim, sempre ajudava a resolver os casos, mesmo que sem querer. O mais curioso é que a turma representava diferentes estereótipos da juventude da época. Fred era o atleta, Daphne a popular, Velma a estudiosa, Salsicha o preguiçoso e Scooby, o amigo que todos queriam ter. Essa diversidade fez com que cada criança pudesse se identificar com alguém da equipe. A Máquina de Mistério, por sua vez, era quase um personagem à parte, reunindo todos em suas aventuras pelas estradas. Esse equilíbrio de perfis foi um dos maiores segredos do sucesso duradouro da série. Um dos grandes atrativos de Scooby-Doo sempre foram os cenários. Cada episódio levava os espectadores para um lugar novo, cheio de enigmas. Mansões mal assombradas, faróis isolados, parques de diversões abandonados e até circo de horrores faziam parte do repertório. Esses ambientes, somados à trilha sonora de suspense, criavam uma atmosfera envolvente, que misturava medo e diversão na medida certa. Os roteiristas sabiam usar elementos clássicos do terror, mas de uma forma acessível ao público infantil. Portas rangendo, quadros com olhos que se mexiam, corredores escuros e risadas sombrias eram frequentes. Mas, no final, sempre havia explicação racional: cordas escondidas, ventiladores, truques de projeção. Isso reforçava a ideia de que o medo podia ser vencido pelo raciocínio lógico. Alguns episódios se tornaram memoráveis, como aquele em que a turma enfrenta o fantasma do Cavaleiro Negro ou o Capitão Cutler, o mergulhador fantasma. Esses vilões ficaram gravados na memória dos fãs justamente porque traziam uma combinação perfeita de susto e mistério. Até hoje, muitos adultos lembram de episódios específicos como se tivessem assistido ontem, o que mostra a força que o desenho teve na construção de memórias coletivas. Scooby-Doo transformou o simples ato de investigar pistas em uma experiência que misturava aventura e imaginação. Embora fosse um desenho leve e divertido, Scooby-Doo carregava mensagens mais profundas do que muitos percebiam. A primeira delas era clara: o medo quase sempre tem uma explicação lógica. Isso ajudava as crianças a entender que nem tudo que parecia assustador era de fato sobrenatural. Por trás de um fantasma, havia uma pessoa com segundas intenções. Essa ideia ensinava a questionar, a investigar e a não se deixar levar pelas aparências. Outra mensagem importante estava na união do grupo. Cada personagem tinha suas diferenças, mas juntos conseguiam resolver qualquer mistério. Isso passava uma lição sobre amizade, trabalho em equipe e respeito às particularidades de cada um. Até mesmo Salsicha e Scooby, que pareciam covardes e atrapalhados, mostravam que todos têm algo a contribuir, mesmo que de maneira inesperada. Além disso, o desenho também trazia críticas sociais sutis. Muitos vilões eram empresários gananciosos, autoridades corruptas ou pessoas dispostas a prejudicar os outros em busca de lucro. Ao revelar isso, a série mostrava que o verdadeiro perigo estava na ambição humana, e não em monstros sobrenaturais. Essa crítica, feita de forma leve e acessível, passava mensagens valiosas para quem assistia. Scooby-Doo, portanto, não era apenas entretenimento. Ele também ajudava a formar uma visão mais crítica e consciente do mundo, algo que explica em parte porque o desenho continua relevante até hoje. Desde sua estreia em 1969, Scooby-Doo nunca saiu realmente da televisão. O desenho foi se adaptando ao longo das décadas, sempre trazendo novidades para manter a atenção das novas gerações. Na versão original, o clima era mais simples, com poucos personagens e enredos diretos. Mas, com o passar do tempo, a turma ganhou novos aliados e enfrentou vilões cada vez mais criativos. Nos anos 70, surgiram personagens extras, como Scooby-Loo, que dividiu opiniões, mas mostrou a tentativa dos estúdios de manter o frescor da série. Nos anos 80 e 90, Scooby-Doo passou a explorar histórias mais elaboradas, às vezes com um tom mais sombrio, refletindo as mudanças culturais da época. Também surgiram filmes especiais que deram fôlego novo à franquia, levando a turma a enfrentar mistérios em diferentes partes do mundo. Na virada para os anos 2000, os Jetsons e Flintstones já estavam em segundo plano, mas Scooby continuava forte, inclusive com adaptações em filmes live-action que atraíram tanto jovens quanto adultos nostálgicos. O segredo dessa longevidade está na fórmula flexível. Mesmo mantendo os elementos básicos, o grupo de amigos, a máquina de mistério, os vilões mascarados, a série conseguiu dialogar com diferentes gerações. Cada época acrescentou algo, mas sem perder a essência. Essa capacidade de se reinventar é rara e explica por que Scooby-Doo continua vivo até hoje, mais de 50 anos após sua estreia. Além das histórias contadas na tela, Scooby-Doo guarda muitos segredos de bastidores que poucos conhecem.
Por exemplo, a dublagem original de Scooby exigia um esforço vocal enorme, com o ator Don Messick criando aquele jeito único de falar, cheio de Rs arrastados, que virou marca registrada. Outro detalhe é que o desenho foi um dos primeiros da Hanna-Barbera a ter uma abertura com música cativante, feita para grudar na cabeça do público. Curiosamente, muitos episódios foram inspirados em lendas urbanas e histórias clássicas de terror, mas sempre adaptados para não assustar demais as crianças. O uso de cenários repetidos, como corredores infinitos e portas que se abriam para o nada, era resultado de limitações técnicas e orçamentárias. No entanto, esses truques acabaram criando uma estética própria que se tornou parte do charme da série. Outro segredo interessante é que, nos primeiros episódios, Velma não usava sempre a mesma roupa, mas logo perceberam que manter trajes fixos facilitava a identificação dos personagens. Essa escolha, comum em muitos desenhos da época, ajudou a criar uma identidade visual forte e imediata. Até mesmo a Máquina de Mistério tem sua curiosidade. Dizem que foi inspirada nas vans coloridas que se tornaram populares entre os jovens hippies no final dos anos 60, o que reforça o vínculo da série com sua época de origem. Com o tempo, Scooby-Doo se tornou alvo de inúmeras teorias de fãs. Uma das mais conhecidas sugere que cada personagem representa um arquétipo da juventude dos anos 60. Fred como atleta, Daphne como a popular, Velma como a intelectual, Salsicha como preguiçoso e Scooby como amigo fiel. Outra teoria polêmica é que Salsicha e Scooby estariam constantemente sob efeito de substâncias, explicando sua fome exagerada e suas reações exageradas ao perigo. Embora nunca confirmado oficialmente, esse tipo de interpretação mostra como o público gosta de analisar a obra além do óbvio. Há também quem diga que o desenho é, na verdade, uma crítica à sociedade capitalista, já que os vilões quase sempre são motivados pela ganância. Empresários, herdeiros invejosos ou donos de propriedades sempre estavam por trás das máscaras, mostrando que a verdadeira ameaça vinha de dentro da própria sociedade. Outros fãs defendem que Scooby-Doo representa a ideia de que a juventude pode ser mais perspicaz do que os adultos, já que eram os jovens quem sempre desvendavam os mistérios. Essas teorias, mesmo quando exageradas, mostram a riqueza do desenho. Scooby-Doo não se limitou a entreter crianças, ele também provocou reflexões e debates que atravessaram gerações. Isso é algo raro para uma produção que, em sua essência, parecia apenas um desenho leve e divertido. Chegamos ao fim dessa jornada repleta de segredos, curiosidades e reflexões sobre Scooby-Doo. Mais do que um simples desenho, ele se transformou em um fenômeno cultural que resistiu ao tempo e continua vivo no imaginário coletivo. Parte desse sucesso se deve à sua fórmula simples e eficiente, mas também à sua capacidade de se adaptar às mudanças sociais e culturais sem perder a essência. O legado de Scooby-Doo está em ter criado um modelo de narrativa que mistura humor, mistério e amizade de forma atemporal. Ele mostrou que é possível prender a atenção do público sem recorrer à violência explícita, usando apenas boas histórias e personagens cativantes. Além disso, deixou lições valiosas: a importância de trabalhar em equipe, a coragem de enfrentar os medos e a certeza de que, por trás de todo mistério, existe sempre uma explicação lógica. No canal É do Meu Tempo, acreditamos que revisitar clássicos como Scooby-Doo é uma forma de manter viva a memória de uma época em que a televisão tinha o poder de reunir famílias inteiras diante da tela. E agora queremos saber, qual foi o episódio de Scooby-Doo que mais marcou a sua infância? Deixe sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos. Assim, juntos, vamos continuar desvendando os segredos dos desenhos que marcaram nossas vidas.